você sabia que tem diferença entre borrachas chinesas e borrachas europeias? Eu também não sabia, mas eu descobri enquanto estava pesquisando minha nova borracha de tênis chinesa, e como o objetivo desse canal é compartilhar a minha evolução e a gente ir evoluindo junto, e eu também acredito que evolução não é só evolução de técnica, mas também evolução de conhecimento. Hoje eu vou compartilhar com vocês a diferença entre as borrachas europeias, as borrachas chinesas, as vantagens e desvantagens de cada uma delas, para quem elas são mais indicadas. Vou falar também sobre as borrachas híbridas, essa nova sensação aí no mercado do tênis de mesa. E no fim do vídeo eu vou dar uma sugestão de como escolher a melhor borracha para você. Então já segue o procedimento padrão, aquele ritual antes de sacar. Vai aqui embaixo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, porque a gente está com a missão de tornar o tênis de mesa gigante no Brasil. Antes de começar, eu quero te explicar duas coisas. A primeira é o que quer dizer uma borracha ser chinesa ou ser europeia. Isso é muito básico. Uma borracha europeia é chamada assim quando ela é fabricada por uma empresa europeia, como por exemplo a Jola, a Tibar, a Butterfly, e uma borracha chinesa ela é conhecida assim quando ela é fabricada por uma marca chinesa, por exemplo, a mais famosa que a gente tem, a DHS. A segunda coisa que eu quero te explicar é a diferença entre esponja e borracha. Apesar da gente se referir à borracha como sendo o conjunto todo, tipo, pô mano, qual borracha que você está usando ou qual borracha que você me indica a comprar, tem uma diferença. A borracha ela é dividida em duas partes. A parte de baixo é chamada de esponja, nesse exemplo aqui, essa parte azul, e a parte de cima é chamada de borracha propriamente dita. É a parte de cima. Então, de baixo para cima, a gente vai começar falando sobre as esponjas. As esponjas das borrachas europeias, elas são muito tensionadas. E para você entender no que isso interfere no seu jogo, eu preciso te explicar um conceito da física chamado de tensão elástica. Mas pode ficar tranquilo que eu vou resumir para você. Imagina aqui que a gente tenha esse elástico, ok? Quanto mais eu esticar esse elástico, eu aplicar uma força sobre ele, esse elástico vai representar o que a gente chama de tensão. Então, se algum outro corpo entrar em contato com ele, quanto mais tensionado ele tiver, maior a capacidade que ele vai ter de arremessar esse corpo. Então, entendido esse conceito de tensão elástica, você vai conseguir entender por que os jogadores mais experientes falam que nas borrachas europeias parece que a bolinha pula da raquete. Porque ela realmente pula. Quando a bolinha entra em contato com a raquete, essa energia, essa tensão que está armazenada é dissipada, fazendo com que a bolinha seja arremessada para fora da raquete. Já as borrachas chinesas, elas não têm essa tensão vinda de fábrica. Ou seja, a borracha não automaticamente arremessa a bolinha para fora, o que vai fazer com que ela faça uma trajetória com um arco um pouco mais linear, um arco menor. Eu já vou te falar no que esse arco interfere no seu jogo. Mas antes, vamos falar da borracha. Agora sim, a parte de cima, também chamada de top sheet, ou seja, folha superior. A parte de cima das borrachas chinesas, elas são muito pegajosas, por isso é comum que você veja na descrição dos produtos nas lojas ou nos fóruns na internet que as borrachas chinesas elas têm um alto índice de taque, ou tackness, que é justamente a pegajosidade dessa borracha. Essa borracha, ela gruda na bolinha. E aí, como a borracha gruda na bolinha, ela te possibilita e te facilita a conseguir colocar bastante efeito nos seus ataques e nas suas movimentações no tênis de mesa. Já as borrachas europeias, elas não têm essa pegajosidade das borrachas chinesas. Elas até se conectam na bolinha, não deixam a bolinha deslizar, mas como elas não são tão grudentas quanto as borrachas chinesas, a gente não diz que as borrachas europeias elas são pegajosas. A gente fala que elas têm um alto índice de aderência, mas não de pegajosidade. E agora a gente vai falar sobre o que isso interfere no seu jogo. Vamos falar das vantagens e das desvantagens de cada um desses tipos de material. Começando pelas borrachas europeias, a principal vantagem é que essa tensão presente na esponja vai dar pra gente o que a gente chama de efeito catapulta. Como a borracha auxilia arremessando a bolinha, isso traz pra gente
muita potência e explosão nos golpes. Isso pode ser útil, por exemplo, na hora de efetuar um bloqueio. Imagina que seu adversário deu aquele drive super rápido, com muito giro, e você não teve o tempo de reação suficiente para chegar e conseguir dar o contra-ataque, você conseguiu só parar a raquete. Como você parou a raquete, mas a sua borracha ela tem esse efeito catapulta, a bolinha ela vai bater e vai ser arremessada para fora da raquete. Ou seja, você consegue só controlar a direção ali na mesa e vai conseguir fazer um bloqueio muito rápido para cima do seu adversário. Mas, como nem tudo são flores, essa principal vantagem também pode acabar sendo uma desvantagem. Lembra do exemplo do papel sendo arremessado pelo elástico? Não importa quanta força eu fizesse, eu nunca ia conseguir arremessar aquele papel no topo de um prédio, por exemplo. A força com que eu vou conseguir arremessar aquele papel tem um limite, e esse limite está completamente relacionado com a tensão presente naquele elástico. A mesma coisa acontece com as borrachas europeias que são tensionadas. No início, ela vai te dar um auxílio, muita explosão naqueles golpes. Mas depois, conforme você for evoluindo no esporte, esse material ele te trava um pouco, porque não importa o quanto de energia que você coloque nos seus golpes, você vai ter um limite de potência, um limite de explosão e de velocidade, porque a tensão presente naquela borracha está limitando a velocidade dos seus golpes. E é aí que mora a principal vantagem das borrachas chinesas. Se você tiver a técnica adequada e a capacidade física o suficiente, não tem limite. O seu ataque pode virar um verdadeiro canhão. Além disso, a pegajosidade da borracha vai fazer com que você consiga colocar muito giro na bola. Mas, nota que eu coloquei duas condições para isso acontecer. E essas condições não são nada fáceis de serem atingidas. A primeira é a técnica adequada e a segunda é a capacidade física. Por quê? Lembra do exemplo que eu dei na borracha europeia que você vai fazer um bloqueio? Com a borracha chinesa, se você não tiver a técnica adequada para contra-atacar esse golpe, você não conta com o efeito catapulta. A bolinha vai bater na sua raquete e muito provavelmente vai voltar na rede. Da mesma forma, se você não tiver a capacidade física de transferir o peso de um lado para o outro, usar o giro de tronco, a movimentação do braço para colocar muita velocidade e muita potência nos seus golpes, você não vai ter auxílio, não vai ter velocidade no teu golpe. E é por isso que a gente vê tanta gente falando por aí que as borrachas chinesas são lentas. E agora que você já entendeu a diferença entre os dois materiais, qual que é a melhor borracha para você? Antes, eu gostaria de te lembrar duas coisas. A primeira é que esse vídeo é focado em iniciantes no tênis de mesa. Alguém que está começando agora ou que está começando agora a desbravar esse mundo dos materiais de tênis de mesa. Se você é um jogador mais experiente, você pode ajudar deixando aqui no comentário as suas considerações sobre borrachas chinesas, borrachas europeias, falando qual material que você usa e por quê. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a quem está começando. E quando a gente tem mais gente começando no esporte, a gente fortalece a comunidade de tênis de mesa no Brasil. A segunda coisa é que essa vai ser a minha opinião. Lembra que é a opinião de um jogador iniciante. Sempre que você ouve uma opinião, você tem que analisar de onde ela está vindo. Por exemplo, a minha opinião é baseada em pesquisas que foram feitas quando eu estava buscando a minha nova borracha. Essa minha opinião, ela não vai ter o fator da experiência. Pode ser que com o tempo jogando, eu perceba que deixei passar um ponto importante que não tinha como saber nas pesquisas, eu só ia descobrir jogando. E aí que entra a opinião de um jogador experiente, porque não necessariamente ele só leu, ele só pesquisou, ele foi lá e passou meses e anos testando os vários tipos de materiais. E isso vai te dar uma opinião muito mais concreta. O problema é que às vezes, quando a gente está muito tempo praticando uma atividade, a gente já desenvolveu uma habilidade, a gente esquece como era quando a gente é iniciante. Isso é igual eu falando com os meus alunos na escola para não ficar nervoso durante as provas. Eu também ficava, mas como isso já passou tem muito tempo, a gente esquece qual que é a sensação. E aí, depois que você entendeu essas duas coisas, eu te digo que a melhor borracha para você depende da sua mentalidade com o tênis de mesa. Deixa eu te explicar. Se a sua mentalidade no tênis de mesa é de começar certinho no esporte, aprender os movimentos corretos, aprender a base correta, sem tanto compromisso com os resultados agora nesse começo, você está focado mais na sua evolução, a borracha chinesa talvez seja o ideal para você. Por quê? Com a borracha chinesa, se você fizer um movimento incorreto,
a bolinha ela não vai na mesa, porque você não tem auxílio do efeito catapulta. Se você fizer o movimento incorreto, você vai jogar a bolinha na rede, você vai jogar a bolinha para fora. E isso pode ser muito difícil, muito desafiador no início, só que vai te forçar a aprender o esporte corretamente. Sem contar que, como você não vai ter limitação no material, a potência e a velocidade dos seus golpes vão evoluindo junto contigo. Não vai ter trava lá na frente, elas vão evoluindo à medida que a sua técnica evoluir também. Mas, se você gosta da sensação de evolução rápida, se você se conhece e sabe que essas muitas dificuldades iniciais elas podem acabar te frustrando e te desanimando no esporte, a borracha europeia é com certeza o ideal para você. Porque com ela você vai ter aquele auxílio, você vai ter aquela sensação boa de olha só, eu estou conseguindo acertar, olha só, eu estou conseguindo fazer pontos, estou conseguindo ganhar partidas. E aí pode ser que você desenvolva um vício ou outro, um movimento incorreto. Eu, por exemplo, comecei no tênis de mesa com uma borracha europeia e hoje, assistindo os vídeos aqui do canal, eu percebo que eu tenho muitos movimentos que eu faço errado. Eu acabei desenvolvendo alguns vídeos e até por isso que eu mudei para uma borracha chinesa agora, para me forçar a corrigir isso. Mas, mesmo correndo o risco de assumir esses vícios, começando com uma borracha europeia, logo de início, você vai ter o principal, que é o mais importante, que é se divertir com esse esporte que a gente ama, chamado tênis de mesa. E aí, se você sentir necessidade, mais lá para frente você muda por uma borracha chinesa ou por uma borracha mais dura. Mas agora você deve estar pensando, pera, se fosse assim, todos os jogadores profissionais usariam as borrachas chinesas. E isso não é verdade. Bom, sim e não. Eles usam as borrachas europeias, só que eles usam borrachas europeias com características de borrachas chinesas. Calma que eu te explico melhor. Como eu te falei lá no vídeo sobre o estilo defensivo moderno, que inclusive vai aparecer aqui no card, o tênis de mesa ele está evoluindo, ele está se tornando um esporte cada vez mais rápido. E por isso, sabendo das limitações do efeito catapulta, os fabricantes das borrachas europeias decidiram usar algumas características das borrachas chinesas nos seus materiais. Eles reduziram um pouco o efeito catapulta das esponjas e aumentaram um pouco a pegajosidade das borrachas, deixando parecido com as borrachas chinesas. Assim, eles conseguiram juntar a precisão e o efeito da borracha chinesa com a potência e a explosão da borracha europeia. Ou seja, eles criaram o melhor dos dois mundos. Criaram o que eu e você conhecemos hoje como borrachas híbridas. Como exemplo de borrachas híbridas, nós temos a Jola Dinares ZGX, usada pelo Guilherme Teodoro da seleção brasileira. Temos na Tibar, a Tibar Hybrid K3, usada pela Bernadette Sox e também pelo Carlos Estida. Na Xion, a gente tem a Jack Riley, uma borracha híbrida que é usada por ninguém menos que o Hugo Calderano, que usa tanto no forehand quanto no backhand. E na Butterfly, a gente tem a Butterfly Dignic 09C, que essa é usada por uma galera. O Ovtcharov usa, o Harimoto usa também. E, em resumo, quase todos os atletas da elite do tênis de mesa mundial hoje usam borrachas híbridas. E agora você deve estar pensando, pô, então borracha híbrida é o futuro, borracha híbrida é o melhor que tem, eu vou começar de cara com uma borracha híbrida, vou ganhar todo mundo e vai ser isso mesmo. Calma, Veloz, não é bem assim a história. Se você é um iniciante, você provavelmente não tem a técnica muito apurada. Com uma borracha híbrida, você não vai ter nem todo o efeito catapulta de uma borracha puramente europeia, te ajudando a colocar a bolinha na mesa, te ajudando a ter potência, a ter explosão nos seus golpes. E você também não vai ter toda a pegajosidade de uma borracha chinesa, te ajudando a colocar bastante giro na bolinha. Então, pensa com calma, se você tiver aí o acesso a um professor ou a um jogador mais experiente, pede umas dicas para eles também, pensa bem na hora de escolher a sua próxima borracha e, depois de escolher, clica aqui do lado para assistir esse vídeo onde eu te ensino a colar a sua borracha na raquete de tênis de mesa.